Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje é dia 3 de setembro de 2024, uma terça-feira, e agora são exatamente 7 horas da manhã. Neste vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do tema Revelação do Espírito Santo, porque ninguém tem que ensinar a Bíblia para os outros. Esse tema é muito controverso, não é verdade? Esse canal por si só já é controverso, e a verdade é que eu estou pouco me lixando. Eu quero é causar impacto mesmo, eu quero é causar discórdia mesmo. Assim como o próprio Cristo disse, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Eu não estou nem aí para você que vem aqui no canal e vem aqui só para me xingar. Assiste aí a 1 ou 2 minutos dos meus vídeos e já começa a me xingar de filho do Satanás, Exu mulambo, vagabundo, falso profeta, né? Já vi muita gente falando isso de mim, falso profeta, desigrejado, né? Enganador, charlatão, vigarista, etc, etc. Eu ouço isso quase todo santo dia na minha vida, quase todo santo dia. E a maioria pelas redes sociais, porque o que tem de machão na rede social é muito, muito corajoso por trás das telinhas, né? Por trás dos dedinhos nervosos. E eu tô pouco me cagando pra essa gente, tô pouco me fudendo. Eu tô fazendo vídeos aqui para aquelas pessoas que, por mais que venham aqui com o sentimento de eu não deveria estar ouvindo esse cara, mas vou ouvi-lo. Eu tô fazendo vídeo exatamente para essas pessoas porque eu sirvo como impulso para tirar as pessoas da inércia. Elas nem precisam concordar comigo aqui. Elas podem até concordar ou discordar. Mas eu quero mesmo é que elas trabalhem, exercitem aí a verdade em suas vidas. É uma coisa mais difícil do mundo. E é muito difícil também eu me apresentar como um único sujeito com vontade, com coragem, com força suficiente para tentar tirar as pessoas do senso comum. Porque as massas já foram enganadas há muito tempo, já foram cooptadas há muito tempo pelo exercício do mal. É muito complicado ouvir um cara assim como eu, com a cara não tão agradável, com o linguajar não tão polido assim, para tentar tirar as pessoas do senso comum. Não que eu queira vir aqui me posar de diferentão, o lobo solitário, o cara que nada contra a maré enquanto está todo mundo nadando juntamente com a maré. Não, não é o meu objetivo. Só que, infelizmente, eu tenho uma coisa a apresentar para vocês. Vocês vivem numa realidade totalmente mentirosa. Principalmente essa que lhes é apresentada por meio da religião. A religião nada mais é do que uma artimanha dos homens. Ela é a hipocrisia estampada, escancarada em si. E são poucas as pessoas que têm o discernimento do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, para conseguir compreender isso. Que é uma verdade incontestável. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine só se eu fosse uma loira extremamente gostosa, fazendo vídeo para vocês todo santo dia, com os peitões aqui, com decote, os cabelos lindos, sedosos e maravilhosos, brilhosos, meus olhos aqui, cor de mel. Imagine só se eu fosse uma loira extremamente gostosa fazendo vídeo para vocês. Eu tenho certeza que esse canal ia bombar na primeira semana. Pá! O canal já ia ter aqui no mínimo 50 mil inscritos. Na primeira semana. Porque quem é que não quer ver uma loira gostosa ali? O povo não ia nem prestar atenção no que ela tá falando. Ia ficar muito mais focado na loira. É isso? Eu acho que esse é um ótimo remédio para quem diz que tem TDAH. Mas em compensação, né, o que vale é o que a pessoa está dizendo. Não é isso? A religião, ela serve o quê? Como uma prostituta para seduzir os homens. E não é à toa que tudo que eles fazem, tentam fazer com o máximo de capricho possível. Por que esses líderes que aparecem por aí têm domínio de
de oratória, é isso? Tem domínio em oratória, em hermenêutica, em teologia, né? Alguns, inclusive, são psicólogos, como o senhor Silas Malafaia, né? E há pouco tempo se apresentou aí, batendo de Rolex, com aí, valendo mais de 30 mil reais. Eles fazem isso porque sabem que são artimanhas para eles conseguirem angariar mais e mais público e, no final, muito mais dinheiro. Eles só fazem esse trabalho porque eles têm uma reputação a zelar. Eu não tenho reputação aqui a zelar em porra nenhuma. Absolutamente porra nenhuma na minha vida. Eu não busco reputação. Eu só busco, por meio de muita sinceridade, muita confissão, eu busco tirar as pessoas da zona de conforto. Porque você, meu caro amiguinho, que tá me assistindo aí, aprenda de uma vez por todas, a verdade é contagiante. Pode ser que ela demore, mas ela é contagiante. Às vezes vem um cara aqui no canal, me xinga de tudo. Você é um filho da puta, você é um verme, você não vale nada. Eu nem respondo. Mas pouco tempo depois, meses depois, esse mesmo cara vai lá e volta e me agradece. Fala assim, porra, você me trouxe à luz. Muito obrigado por você ter aparecido na minha vida, porque se não fosse você, eu não teria feito nada. Muita gente vem aqui para me agradecer. Né? Mesmo me xingando. Agora na religião é muito engraçado, né? A pessoa fica ali anos, talvez décadas, sendo ludibriada e só se ferrando, ó. Só se ferrando. E o mais engraçado é que, o mais engraçado é assim, tragicômico, né? O mais tragicômico é que ela passa todo esse tempo só sendo enganada por meio de palavras dóceis, por meio de coisas agradáveis. Tem pessoas que infelizmente vão viver nesse engano para sempre. Por quê? Não são escolhidas. Não são escolhidas. Vão viver no engano 30, 40, 50 anos, socadas dentro de um templo, sendo enganadas por um líder religioso, e não vão sair dali jamais, porque não são escolhidas. A verdade mesmo é que nós, seres humanos, nós temos um coração corruptível. E facilmente somos enganados, somos tragados pela beleza dos valores tangíveis. Essa é a verdade. Se eu fosse um cara aqui, bonitão, de terno e gravata, com a parede ali estampada de currículos, de diplomas, certificados, de que eu passei na academia X, que eu tive curso com o professor Y, que eu tive formação internacional, se eu fizesse isso, eu tenho certeza que eu teria muito mais relevância. Mas não, eu sou apenas um rapaz com a cara aí bem cansada, não muito agradável, falando de coisas que incomodam. E ainda assim fala muito palavrão. Você fala palavrão demais. A sua boca é a boca do diabo, é a boca do Satanás. Você fala muito palavrão. O palavrão ele serve justamente para aquelas ocasiões onde você falar educadamente é compactuar com o intolerável. E muitas vezes ele também serve para o estímulo. Serve como estímulo. Por exemplo, tem muitas pessoas na vida que nunca ouviram um famoso vai tomar no cu. Porque são paparicadas demais. Não, senhor doutor, vem aqui, vem cá. Vem cá, você é a pessoa mais especial do mundo, vem aqui. Nossa, você é inteligentíssimo, você é brilhante, você é maravilhoso. A pessoa está acostumada a ser paparicada a vida inteira. E aí, de repente, aparece lá para essa pessoa um sujeito como eu, que fala o seguinte, olha, vai tomar no seu cu. Você é um merda e tudo que você faz é uma mentira. É sem vergonhice. A pessoa fica horrorizada, não com aquilo que eu falei dela. E tudo que ela faz é uma mentira e tudo que ela fala é sem vergonhice. Ela fica horrorizada pelo palavrão. Meu Deus, me mandou tomar no cu. Eu nunca ouvi isso antes. E aí, por meio dessa palavrão, ela começa a ter um quê? Um entendimento muito mais verdadeiro de si mesma.
Nossa, será que aquele rapaz que apareceu ali no meio de tanta gente, será que ele me disse a verdade? Será que ele está falando a verdade? Todo mundo está me aplaudindo porque não sabe quem eu sou verdadeiramente? E aí a pessoa começa a se dar conta daquilo que ela verdadeiramente é. Pode ser que um palavrão tenha essa força, essa magnitude. Às vezes eu tenho que vir aqui e chocar. Mando pra puta que pariu mesmo. Chamo de viado, chamo de baitola. Pra ver se a pessoa acorda. Xingo mesmo. Eu não sou aqui de ficar passando a mão na cabeça. Eu não gosto disso, de verdade. Eu não fui criado assim. Tudo que eu fiz nessa vida, o povo falava, você é um filho de uma puta. Você é um merda, você é um cretino. Você não tá vendo o tamanho da cagada que você tá fazendo, não. Eu tive que aprender assim por meio da pressão. Por que vocês não podem? Vocês são mais gostosões do que eu, é isso? Eu não sei, talvez vocês sejam mais gostosões do que eu. Então essas artimanhas servem para convencer as massas. E as massas adoram, adoram. Quem é que não tem aí a vontade de conhecer o Templo de Salomão, né? Que o Pedir Mais Cedo criou lá em São Paulo? Que todo mundo passa, né? Fica assim, ó, boquiaberto. Muita gente tem vontade. Eu não passo nem perto. Mas tem muita gente que morre de vontade de ir lá. Não, porque o Edir Macedo ele faz milagres, né? As pessoas entram lá de cadeira de rodas e começam a andar. A pessoa chega cega e começa a enxergar. Ali é um lugar milagroso, milagroso. Ah, milagroso, né? Milagroso. São artimanhas do diabo. Vai quem quer, não é isso? É o famoso vai quem quer. Ai, 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 ai. Vamos lá, pessoal. Revelação do Espírito Santo. Teve uma vez, eu estive conversando com meu pai, que eu fiz a ele a seguinte pergunta. Olha, pai, como é que a gente faz para ensinar a Bíblia para aquelas pessoas que não podem, que não têm ali o direito de ler as Escrituras? Como em certos países que são ditatoriais, que têm regimes ditatoriais, como Coreia do Norte, Cuba, não é isso? Alguns países do Oriente Médio. Como é que a gente faz isto? Acho que Cuba até que não, mas alguns países que são realmente, né, que são realmente ditatoriais, que não permitem o cristianismo de verdade, enfim, de maneira ferrenha. Como é que a gente faz? E aí meu pai me falou o seguinte, olha, você não precisa ensinar a Bíblia para ninguém, porque você já tem o Espírito Santo, que é o Consolador. E isso me serviu como uma luz, porque eu não tinha esse entendimento antes. E de fato é algo que está intimamente associado às Escrituras. E o que é a consolação do Espírito Santo? Imagine só uma tribo indígena, tem lá o índiozinho tal, que cultua vários deuses. Às vezes o Espírito Santo está nele, não porque ele cultua o Deus soberano, mas porque o Deus soberano está nele por meio da vida que ele tem. De bondade, sabedoria, justiça, de várias virtudes, que são aí os principais ensinamentos da doutrina cristã. É isso? Da filosofia cristã. Então ele já tem o Espírito Santo, que é consolador, e ele não precisa de ninguém para fazer esse trabalho. Ele é o Consolador. Está lá em Ezequiel. Ezequiel, é isso mesmo? Isso mesmo, Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel é Velho Testamento, é da lei. Mas, assim como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, a lei ela é sombra da graça. A graça é um favor imerecido e hoje nós vivemos num reino que é inabalável e perfeito. Mas não quer dizer que a gente tenha que rasgar a Bíblia no meio. Por quê? Para quem tem a compreensão da graça do Espírito Santo, vai entender as coisas da lei como sombra da graça e vão tentar fazer uma associação, mas não aplicar a lei para os dias de hoje. Tem que ter o discernimento de que muitas coisas ali são alegóricas, são metafóricas e que são sombra da verdade que a gente vive hoje, que é por meio do Espírito Santo. Vamos lá. Darei a vocês um coração novo
e porei o Espírito novo em vocês. Como é que foi isso? Por meio da morte, né, de Cristo, que veio para nos redimir do pecado, né, e nos livrar da lei. Tirarei de vocês o coração de pedra, que é o coração, justamente o coração da lei, né, que a lei era olho por olho, dente por dente, é isso? E em troca darei um coração de carne. Olha só. O que significa o coração de carne em vez do coração de pedra? O coração aí que é abençoado pelo Espírito Santo, que é dotado da verdade do Espírito Santo e que preza muito mais pelo sentimento do que a justiça dos homens, a razão dos homens. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. E a lei de Deus, muitas vezes ela vem por meio do discernimento do Espírito Santo. Há até uma determinada passagem nas Escrituras, a qual eu não me recordo agora, que ensina que antes mesmo a pessoa ler as Escrituras, ela já tem domínio delas. E como? Por meio da revelação do Espírito Santo. A obediência a Deus, aos decretos de Deus, ela se resume a uma única coisa: amor ao próximo, consciência dos atos. E muitas vezes isso aí vem refletido no nosso coração. Na verdade, é o nosso cérebro, porque é ele que raciocina. Mas diz o nosso coração, porque ele é o reflexo dos nossos sentimentos. Então essa é a verdade do que? Do coração de carne. Antes coração de pedra, por quê? Era um coração que era da lei. Se eu posso fazer, se a lei permite, se a lei fala que eu posso matar, se a lei fala que eu posso fazer isso e aquilo, então eu vou cumprir. Mas o coração de carne é aquele que sobrepõe a lei e que leva em consideração muito mais o sentimento, né, o Consolador, que é o Espírito Santo, do que as artimanhas, que são as leis dos homens. Hoje o Espírito Santo é isto. Muitas vezes, então, a pessoa está lá, sei lá, na Coreia do Norte. Ela não tem as Escrituras nas mãos, mas ela tem o quê? A justiça que vem do Espírito Santo. E às vezes a justiça que ela está aplicando lá, que veio por meio da sua compreensão, da sua própria compreensão, é uma justiça que está intimamente ligada à obediência a Deus, à obediência cristã. Essa é a revelação do Espírito Santo. É por isso que ninguém tem que ensinar a Bíblia a ninguém. Porque, em primeiro lugar, muitas vezes quem quer ensinar a Bíblia é o que? É religioso. E ele busca ensinar de acordo com as verdades dele, da denominação dele, para que assim ele consiga angariar muita gente e, finalmente, muito dinheiro para ele próprio. As Escrituras, querendo ou não, elas servem de instrumento básico para cometer artimanhas. E ela é a própria vaidade em si. Quando você vê as pessoas, eu tenho a Bíblia de todas as traduções, eu já li e tal, isso é pura vaidade. Ninguém é obrigado a ler a Bíblia se já tem o discernimento do Espírito Santo, que é o Consolador. Dói, né? Eu sei que dói. Mas ninguém é obrigado. Eu faço o trabalho aqui no canal de ler a Bíblia. Estou lendo a Bíblia todo santo dia. Né? Brincadeira, não estou lendo todo santo dia não. Mas eu estou tentando fazer o esforço de ler a Bíblia, o livro de estudo, para vocês, para quem tem interesse. Mas para quem não tem, não faz a mínima diferença. Quem nos consola é o próprio Espírito Santo. Dói ouvir isso? Dói, mas é verdade. É apenas um fetiche, apenas uma vaidade. E muita gente vai lá, coloca isso aqui debaixo do braço, por exemplo, e diz que já leu não sei quantas vezes, assim como o próprio Papa, que é o Satanás aqui na Terra. Diz que já leu, que sabe todas as traduções, sabe todos os idiomas, mas aquilo é apenas um fetiche, uma mera vaidade. São pessoas que são biblicistas, né? É claro que você tem que ter o embasamento.
Não vou falar que você tem que jogar sua Bíblia fora. Você tem que ter um embasamento. Agora, o embasamento ele serve justamente para justificar para aquelas pessoas que são tão tolas, tão burras, que a única forma de você explicar é o quê? Por meio da própria Bíblia. Mas tem vezes, que é assim como eu falei, né? Que você explica, se desenha, você mostra na cara da pessoa, tá escrito aqui o imbecil, tá escrito aqui. E ao mesmo tempo a pessoa não quer enxergar porque tem a trave nos olhos. Aí o que você tem que fazer? Você tem que deixar pra lá, né? Você explica 2, 3 vezes, deixa a pessoa se ferrar pra lá. Aí é o próprio Espírito Santo que vai agir na vida dela, ou não. Porque nem todas as pessoas são escolhidas para sair da religião. Nem todas são escolhidas. Dói, né? Eu sei. Mas a verdade é essa daí. Por volta ali de 2017, 2018, eu estava entrando na universidade. Mentira, 2014. Olha quanto tempo já faz. 2014, eu estava com meus 18 anos. Eu estava entrando na faculdade, na UENG. E aí meu pai dizia o seguinte, olha, você tem que buscar sua graduação, porque só assim você será um homem de verdade. Você precisa estudar, tem que ter seu diploma mesmo, seu certificado, é isso que é importante na vida de um homem. Mas com o tempo, eu e meu pai fomos aprendendo com muitas coisas. E principalmente aprendemos sobre a artimanha dos homens. Descobrimos que um diploma, descobrimos que um certificado, um curso, uma coisa assim, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Que o que verdadeiramente possui valor é o que aquelas pessoas têm a apresentar para nós. O diploma ele não significa a competência em si, mas apenas um certificado. Não é isso? Um comprovante. Mas um comprovante sem substância. Eu fui ter esse entendimento depois que eu comecei a assistir às aulas do professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, nesse mesmo período, 2014, aliás, 2015, 2016, não, foi em 2017, não olha quanto tempo foi depois, 2017, eu comecei a ter essa compreensão e ela caiu como uma luva para mim, depois que um certo dia na faculdade, o professor foi e me entregou um artigo, falou o seguinte, ô menino, seu nome é Lucas, né, professor? Olha, eu já li alguns trabalhos seus, você escreve muito bem, tá? Você escreve impecavelmente bem, e eu gostaria que você revisasse esse artigo que eu fiz. Teria como você fazer as suas correções, as correções que você julgar ser pertinentes? Eu falei, tá bom, pode me dar aí que eu vou ler. Aí eu fui pra casa, aí eu fui ler o artigo do professor. Eu fui deixar para ler o artigo só de madrugada, porque eu tinha vários trabalhos para fazer até então. Aí eu falei, vou ler esse artigo aqui, eu acho que não deve ter muita coisa para corrigir, não. Tá. Eu fui ler a porra do artigo, cara, eu juro pra vocês, devia ter o quê? Umas 15 a 20 páginas. Tinha erro de português da primeira à última página, mas era erro crasso mesmo. E olha que o homem era doutor, era formado, tinha formação até internacional. Eu falei, não é possível. Não é possível uma porra dessa aqui, não. Não foi ele que escreveu, não. Não, foi ele que escreveu. Foi ele que escreveu esta merda aqui. E aí eu lembro que as correções, eu fiz a caneta vermelha, no artigo que estava lá, digitalizado, já estava impresso para mim. Fiz as correções e entreguei o artigo. Eu fiquei até umas 5, 6 da manhã sem acreditar. Eu virei à noite lá eu corrigindo o artigo do professor, fiquei sem acreditar. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi entregar esse artigo para o professor. De volta. Tá aqui, professor, o artigo que você me pediu para corrigir. Na hora que ele viu o artigo, todo riscado de vermelho, cheio de seta, cheio de correção, asteriscos, caralho, cheio de risco. Ele falou, mas que isso? Você destruiu meu artigo? Eu falei, não destruí não. O senhor que não está sabendo escrever direito, professor.
Na hora que eu falei isso, só faltou o cara cair para trás. Ele nem acreditou que eu falei isso. Eu falei, como é? Você disse que eu não sei escrever direito? Eu falei, sim. Seu artigo está totalmente errado. O senhor colocou algumas palavras aqui mais difíceis, mas no fundo, o senhor não está sabendo. Regência, colocação de pronome, pontuação, acentuação. Eu acho que o senhor está precisando... Falei assim, rasgado. O senhor está precisando voltar um pouco aí, né? A sua titularidade sua não está de acordo com a sua competência, professor. E aí faltou o cara ficar louco. E deu a louca mesmo. Ele ficou maluco. E deu a louca. E queria me matar na hora. Isso é um absurdo um aluno falar isso pra mim e tal. É você que é um menino que acabou de entrar na universidade, um mimado. E não sei o quê. Depois daquele dia, nunca mais eu voltei a conversar com esse professor. E ele começou a tomar um ódio infernal de mim. Fazer o quê? Ele se sentiu ofendido. Não foi só por conta das correções, mas foi principalmente porque eu disse que ele não está de acordo com o título que ele tem, o título de doutor. E de fato não tem competência para tal. Assim como vários doutores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tratando-se de religião é pior ainda, né? Mais asqueroso ainda. Quando diz lá os falsos doutores, falsos mestres da lei, lembra que a lei de Moisés é a sombra da graça de Cristo? A sombra pode ser interpretada como tudo que acontece hoje. Pode ser utilizada para tudo que acontece hoje. Falsos doutores, falsos mestres, falsos entendidos, falsos esclarecidos, que dominam tudo. Fazem tudo aquilo que acham que é mais pertinente, mas o que? Destroem a vida dos outros. Mentira atrás de mentira. Porque são autoridade no assunto. Quando na verdade não tem competência para tal. Mas tem lá o comprovante. Tem o título de ensino superior, tem lá o diploma, tem o certificado, tem o caralho A4. Mas nada disso reflete a verdadeira competência da pessoa. É foda pra caralho, né? Mas é uma verdade. É uma verdade que muita gente, tem que tomar, tem que engolir. E eu faço isso, sem dó. Eu não venho aqui falar que eu sou mestre, que eu sou doutor. Não sou porra nenhuma disso. E eu não tô aqui pra ensinar a Bíblia pra ninguém. Porque eu tenho certeza que... Ai, Lucas, eu concordo com você, mas em partes. Eu tenho certeza, sempre aparecem esses cretinos aqui. Mas só da pessoa tá me ouvindo nesta merda, já é um salto absurdo. Porque eu já tô tirando a pessoa da inércia. Esse é o meu objetivo. Eu não vim aqui ensinar a escritura pra ninguém, mas pelo menos eu vim desmascarar certos desgraçados. E eu não vou parar de fazer isso na minha vida. Jamais. Vou desmascará-los, gostando ou não. Os desgraçados, os puxa-sacos desses desgraçados e toda a patota de imbecis que os acompanha. Vou fazer isso durante toda a minha vida. Vou pegar esse celular aqui, que é um iPhone 8, já está ultrapassado. Vou ligar minha câmera, vou ligar meu ring light e vou descer o cacete nesses caras até o fim. Porque para mim são os meus adversários, são os meus opositores. Eles são o próprio diabo aqui na Terra. E eu não vou parar de atacá-los, não. Lembre-se de que o Espírito Santo ele é o Consolador. E ninguém tem que ensinar a Bíblia para ninguém. Se você já vive uma vida de justiça, de paz, de honra, de sabedoria, de virtudes, você já tem o Espírito Santo. Você não precisa de mais nada. A Bíblia já está pronta, meu amigo. Aceite que dói menos. Aceite que dói menos. Paramos no apóstolo Paulo. Paulo morreu, teve a queda do templo, pronto. A graça já está aí para todos os povos, porque nós somos um povo só. Nós somos um. Toda a humanidade se resume a um
povo só. E o Espírito Santo, ele leva as pessoas a agirem de acordo com os decretos e as leis do próprio Deus. Ele quem faz esse serviço. E não você, mero fedelho engravatado, metido a religioso. É isso daí.